Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides, não esperaram, aqui é uma metáfora, tá? Mas não esperaram nem esfriar o corpo do defunto. O insepulto defunto político de Bolsonaro já era. Já era. Nicolas Ferreira decidiu jogar às traças o bolsonarismo e se lançou como a grande referência da extrema-direita já na primeira semana. O Bolsonaro nem foi preso, está em prisão domiciliar, mas não foi nem para a cadeia, para a Papuda, para onde ele deve ir. E o Nicolas já, ó, tchau, man, agora é comigo. Nicole, chupetinha, à vista. Foi, mas você está falando isso, vai? O que aconteceu de diferente? O que aconteceu? O Nicolas resolveu dar mais importância ao assassinato de Charlie Kirk. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que assim todo assassinato é um momento de ficar quieto se você não tem nada a dizer. Se você não tem coisa boa para dizer quando morreu alguém, quando alguém foi assassinado, fique quieto. Fique quieto. Essa é a minha opinião. Então, eu não fiz nenhuma fala, nenhum texto tirando sarro, tripudiando sobre o assassinato de Charles Kirk. Mas é um assassinato lá nos Estados Unidos de um extremista que dizia que era melhor na escravidão porque os pretos roubavam menos as pessoas. Nesse nível, esse sujeito. Então, eles transformaram ele em herói na semana que o Bolsonaro, aqui do lado, estava sendo condenado a 27 anos de prisão. É um pouco aquilo que se diz no jornalismo, assim, um cachorro mordendo alguém na minha rua é mais notícia para o cidadão da rua do que uma crise nos Estados Unidos. Então, o jornal local cobria e dava mais destaque à época que existiam jornais locais, hoje tem na internet alguns, né? Dá mais destaque ao acidente de trânsito, à mordida do cachorro, do que ao ataque das Torres Gêmeas. Eu estou aqui exagerando, evidentemente. Mas um jornal local cobre. O Nicolas é um político brasileiro. O seu grande líder está sendo condenado a 27 anos e 3 meses. Generais estão sendo condenados a 25, 23 e por aí vai, como Augusto Heleno, Braga Neto e etc., Paulo Sérgio, enfim. E o Ramagem, que é seu colega de Câmara dos Deputados, nada. Você não vê uma postagem do Nicolas falando disso. Por quê? Porque o Nicolas está apostando no futuro. E no futuro ele sabe que vale muito mais ele iniciar uma cruzada em defesa de alguém que foi assassinado lá nos Estados Unidos, com quem ele nunca deve ter tido um encontro, com quem ele nunca deve ter trocado uma mensagem, com alguém que é absolutamente desconhecido para ele, e transformar esse caso no grande caso para ganhar clique e mudar o assunto na rede. É assim que se faz. Ele mudou a pauta da direita. Hoje, ontem, anteontem, sexta-feira, enfim, quinta, etc., ele transformou a rede numa caça às bruxas aos comunistas. A partir do que ele disse que tinham sido exageros realizados por algumas pessoas, e algumas devem ter sido mesmo, de críticas e de comemoração, de celebração por conta da morte de Charlie Kirk. Ele saiu varrendo a rede de todo mundo, pegando vídeos de pessoas que são influencers ou deram declarações com piadas contra os Estados Unidos e pedindo a prisão dessas pessoas nos Estados Unidos, pedindo a expulsão dessas pessoas nos Estados Unidos, para inviabilizar os vistos como o de Felipe Neto, por exemplo, que está sendo perseguido por ele, por piadinhas que ele fez no Brasil a respeito do Trump. Até o Whindersson,
né, que é influencer também, foi defender o Felipe Neto da perseguição que o Nicolas está movendo. Mas por que o Nicolas está fazendo isso? Ele não é inocente. Ele tem gente ao lado dele que sabe como funcionam as redes sociais e sabe discutir política e o que esse movimento implica. Esse movimento simplesmente mostra que ele está pouco se lixando para a condenação do Bolsonaro. Eu diria mais, o Nicolas está comemorando, porque abre uma possibilidade para ele se consolidar nos 4 próximos, se não nessa eleição, mas para a próxima, como uma alternativa de poder pela extrema-direita. Ele pode cortar a fila. Por exemplo, ele pode sair candidato a senador, acho que ele tem idade, a governadora, ele podia até checar, eu não tenho certeza, e a um outro cargo eletivo, ou mesmo ter mais um mandato de deputado federal, e pensar em se candidatar, talvez em 2030, a presidente da República. Não sei se ele vai ter idade ainda, mas ou em 34, porque 30 é muito mais fácil uma disputa sem o Lula na chapa do que agora. Tarcísio vai para essa eleição, ele vai para o sacrifício, eu vou dizer para vocês. É ainda cedo para fazer projeções, mas hoje eu diria que as chances do Lula se reeleger são da ordem de 90%. O Gianetti deu uma entrevista, o pai, aliás, pai do João Fonseca, muito melhor que ele, que o Joel. O Gianetti, Eduardo Gianetti, que é um economista liberal, deu uma entrevista falando: olha, o Brasil tem 4% de crescimento em média nos últimos anos, 3,5%. Desemprego de 6%, a informalidade é muito alta, mas isso não, diminuição da miséria, praticamente zerou a miséria no Brasil nesses últimos 3, 4 anos. O IDH, o Brasil se melhorou a posição em 5, 6 posições nos últimos anos. Houve queda de violência pública, segundo o Gianetti, da ordem de 30% em homicídios, né, nos últimos 4 anos. Mas o Brasil melhorou muito. E as pessoas já começam a reconhecer isso. As pesquisas, nas últimas pesquisas de aprovação do presidente Lula, ele cresceu em todas. Com exceção da Atlas, a aprovação dele em todas as outras pesquisas foi melhor. A Adri está me dizendo que ele pode ser candidato com 30 anos para senador e governador. Acho que ele tem 27 ou 28, né, Adri? Ele faz 30 agora, então ele pode ser candidato a governador e senador. E aí talvez não consiga ser candidato a presidente em 2030, porque ele teria 34. Mas ele está costurando, ele pode ser candidato agora a governador, se reeleger e construir o capital político dele para 2034. Mas, né, eu acho que esse plano Cebolinha do Nicolas não vai dar certo, porque o Rodrigo Pacheco, saindo candidato com a Marília de vice do PT em Minas Gerais, é uma chapa praticamente imbatível. O Calil se filiou ao PDT, deve sair candidato também a algum cargo, pode ser a senador. Então, essa chapa ficaria muito mais forte ainda e seria uma chapa praticamente imbatível. Pode vir Nicolas, pode vir Cleitinho, pode vir a reba toda, Zema e seus emismos, por aí, que não vai ter para ninguém se essa for a chapa do Lula. Enfim, Chupetinha, o Nicolas, ele enterrou o Bolsonaro ainda quente. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas. Antes de me despedir, quero convidar todos vocês que assistiram esse Fala Rovai até aqui a ingressarem na OM Play, que é a plataforma de cursos do campo progressista. Todos os sites estão envolvidos nisso, quase todos do campo progressista. É uma live maravilhosa ontem com a Tuxi, Kiko, Miguel do Rosário, Senara Menezes, Hilda Garangel, enfim, Florestan, uma galera, Miro Borges, eu devo estar esquecendo algum nome aqui, o Carlito Neto, Adri, eu, e por aí vai.
e lançamos a plataforma. Digite www.om de Maria, play.com.br. Se inscreva, você vai ficar 72 horas podendo usar a plataforma de graça para você conhecer os cursos e só depois a gente vai entrar em contato com você para tentar garantir a sua inscrição nesse projeto maravilhoso. Estamos lançando com 18 cursos, vai ter 30 até o final do ano e 100 até o final do ano que vem. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todas.